Boa noite a todos. É com alegria que nós, do Centro Espírita Leon Denis, estamos pedindo licença para adentrar o seu lar, para que juntos tenhamos alguns minutos de oração e de reflexão. E as nossas reflexões sempre iniciam com a pequena leitura do Evangelho. Hoje, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, a mensagem de um espírito da codificação que diz: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isso é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo o bem, a caridade e a fraternidade. Então, o vosso mundo se transformará. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Bela reflexão. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Fechemos nossos olhos, busquemos serenar coração e mente, para agradecer a Deus, a Jesus, os bons espíritos que cuidam da gente, e para pedir ao Pai, ao Mestre, a essas boas almas que cuidam de nós, que continuem a nos envolver em vibrações e energias, para que continuemos a nossa jornada com fé, confiança e esperança, na certeza do amor do Pai. Que assim seja. A nossa reflexão dessa noite é um convite para que pensemos um pouco mais a respeito da fé. E para falar em fé, nós temos que começar lembrando daquela passagem do Evangelho em que um pai procura Jesus dizendo que tem um filho lunático, com problemas, que ora cai no fogo, ora cai na água. E que ele o levou aos discípulos e os discípulos não puderam curá-lo.
Então Jesus diz: traga-me o teu filho. Jesus impôs as suas mãos e afastou o espírito obsessor e o menino ficou bom. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhe Jesus: por causa da vossa pouca fé. Digo-vos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: muda-te daqui para lá, e ela se mudará, e nada vos será impossível. Essa é mais uma das tantas, das inumeráveis lições que Jesus deixou em forma de parábolas. Ele ensinava com a linguagem, os costumes do lugar, da época, mas não falava para aqueles corpos, falava para aqueles espíritos. E aí a gente pergunta: o que são parábolas? Aproximando-se os discípulos lhe disseram: por que lhes falas em parábolas? Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino. Mas àqueles não foi dado conhecer. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Parábolas, metáforas, alegorias. Qual é o propósito de Jesus? É que suas lições se perpetuassem no tempo, em todas as eras, em todos os povos. Ele ensinava para o espírito mortal. E aí lembremos da lição do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, dos ensinos de Jesus, nós precisamos ir buscar o sentido. Qual o propósito? Qual o verdadeiro ensinamento que ali nós encontramos? E Jesus deu muitos recados orientando de que isso precisava ser feito. Tem uma passagem em Lucas, capítulo 10, versículo 26, desculpe, quando um mestre da lei, como eles gostavam de fazer, né, tentando testar Jesus a respeito das leis existentes, pergunta: o que devo fazer para conquistar a vida eterna? E aí Jesus deu a resposta que ele precisava ouvir, né? Jesus diz: que está escrito na lei? Como lês? Como lês? Ou seja, Jesus pergunta: qual o espírito da lei?
Porque se nós não buscarmos o espírito da lei e ficarmos tão só na letra que mata, muitos dos ensinos de Jesus são contraditórios. Não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim? Mas não foi Jesus que veio ensinar o amor? A espada. Qual é o sentido? É que há dentro de nós uma luta. O homem velho, egoísta, vaidoso, se defrontando com o novo homem que precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não por outra razão que o Espiritismo convida a todos nós ao estudo, ao entendimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um chamamento que é definitivo. O Espírito da Verdade diz assim: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amai-vos e instruí-vos. Tem uma bela mensagem do Espírito Emmanuel, através do Chico, onde ele diz que 2 asas conduzirão o homem a Deus: o amor e a sabedoria. Elas precisam andar juntas. Para dar cumprimento a esse ensinamento trazido na codificação do Espiritismo, na doutrina dos Espíritos, os centros espíritas desenvolvem estudos. Todas as casas espíritas se dedicam ao estudo dos ensinos de Jesus. Nos grupos iniciais, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita e depois o estudo aprofundado da doutrina espírita, onde nós vamos buscar exatamente retirar da letra o espírito. Aí nós vamos buscar entender o que são as montanhas. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências. Em suma, a má vontade com que se depara a parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. A fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança.
Fé robusta. Fé robusta. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos convida e nos oportuniza compreendermos que a fé necessita de uma base. E é com o Espiritismo que nós temos a fé raciocinada. Porque ao se apoiar nos fatos e na lógica, ela não deixa nenhuma obscuridade. A criatura crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E aí, Allan Kardec cunha esta definição aqui, que é para permanecer em todas as épocas. Que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Senão, não seria fé robusta, inabalável. Ela dá uma fortaleza que nos faz enfrentar com confiança na proteção de Deus as nossas dificuldades. Emmanuel, através do Chico, no livro O Consolador, questão 354, diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Não mais dizer eu creio. Eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. E nós temos repetido isso, quiçá, mais das vezes, só com os lábios. Com a nossa oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Dominical é uma força de expressão, ela é a oração para todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Esse faça-se a sua vontade não é para ficarmos inertes, aguardando que se faça a vontade de Deus. Não. Uma grande bênção que Deus nos dá
é o livre-arbítrio. O livre pensar, o livre agir, o livre decidir. Porque só assim se entende a justiça de Deus, porque nós somos os responsáveis pela condução do nosso barco, a nossa caminhada, que deve ser em obediência aos desígnios e às leis de Deus. Leis que, sendo Deus soberanamente bom e justo, suas leis só podem ser justas. Por isso precisamos conduzir o nosso barco na nossa jornada com segurança, com responsabilidade. Significa responsabilidade na família, na sociedade, observando as leis dos homens e as leis de Deus. Presentemente, com a pandemia, mais do que nunca estamos sendo compelidos e convidados a observar as determinações das autoridades da saúde, a lei dos homens e as leis de Deus. Quiçá tão ou mais importantes. Porque observando as leis de Deus, nos conectando com o Pai, através da oração, por exemplo, a nossa fé nos dá coragem, nos dá confiança, nos faz pensar, mudando nosso modo de ser, nos convidando a buscarmos entender o propósito de Deus, porque nossas vidas têm propósito, sim. Não diz Jesus que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade do Pai? Significa dizer que as nossas vidas têm por propósito evolução, nos melhorarmos, aprimorarmos, cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que sejamos mais fraternos. Não seria o momento de nós buscarmos o verdadeiro sentido do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Não estamos aqui minimizando toda essa problemática que estamos a enfrentar. Mas é exatamente a fé raciocinada que nos faz entender a nossa condição de espírito, que nos faz compreender o que o Espiritismo vem nos ensinar, a reencarnação, as vidas sucessivas oportunidades que Deus nos dá para, com responsabilidade, conduzirmos a nossa vida, nosso barco, na nossa caminhada, nossa jornada. Só a fé raciocinada, sabendo quem somos, qual é o propósito da nossa vida, nos melhorarmos, convivendo, observar a lei de Deus,
resgatar os débitos de condutas inadequadas, em desacordo com a lei do Pai, é que nós vamos compreender que as dificuldades que se mostram à nossa frente são lições que precisamos aprender. E através da oração, da prece, da força que a fé raciocinada nos dá, nós temos como que um preservativo, um resguardo, um fortalecimento, especialmente na oração. Porque a oração, o filho, a filha, a criatura, volta a ser o seu Criador. E nessa conexão, nos fortalecemos. Encontramos serenidade, equilíbrio, fortalecemos a confiança. Porque Jesus deixou mais um importante ensinamento. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Qual o sentido do ensino de Jesus? Vamos pedir que Deus afaste os problemas da nossa frente? Não. No nosso pedido, na nossa oração, Deus vai nos atender, nos dando força para enfrentar a dificuldade. E como nós fazemos com nossos filhos, nem sempre ele ganha o que pede. Porque, no mais das vezes, o que ele pede não é o melhor para ele. E nós, como pais que amamos nossos filhos, nós não damos o que não é bom. Assim também Deus. E o que Ele faz? Nos dá fortaleza de ânimo. Nos fortalece. E como é que faz isso? Pedi e obtereis. A oração, a boa leitura, bons pensamentos. Hoje, então, nós temos, assim, oportunidades incontáveis de nos mantermos em bom pensamento, em boa sintonia. Há palestras, vídeos, conferências que nós podemos acessar a qualquer hora do dia. E nesses momentos, nós que somos uma usina geradora de energia e assimiladora de energias, nós, quando nos voltamos ao alto, buscando Deus, Jesus, os bons espíritos, que sabemos que a bondade de Deus nos coloca ao nosso lado, não só o nosso pensamento bom nos impregna de vibrações boas, assim também as vibrações que vêm dessas almas boas. Isso não é utopia. Hoje há incontáveis estudos comprovando o poder da oração, da reflexão, inclusive nas maiores universidades do mundo. Comprovado está que no momento da oração, da reflexão, da meditação, dessa conexão com o bom, com o belo, o nosso lobo frontal é ativado, é
fortalecido. E o que faz o lobo frontal? Ele é responsável pelo nosso sistema imunológico. Ou seja, aí a força que Deus nos dá. A confiança que se fortalece para enfrentarmos com coragem as dificuldades, observando as suas leis e as leis dos homens, todos os cuidados. Isso é o quê? Transportar montanhas. O ensino que começou a nossa reflexão de hoje. E eu quero encerrar agradecendo a atenção de todos nessa noite de 8 de abril de 2021. 8 de abril, gente. Já estamos em abril. Durante esse ano de fique em casa, de cuidados, eu escrevi algumas reflexões e acho que em maio do ano passado eu escrevi uma oração singela, mas é do fundo do coração que eu compartilho com vocês. E ela informa de versos e tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje. Homens de pouca fé, disse o mestre, com amor, mas com firmeza. Usou o grão de mostarda, as montanhas que a fé é capaz de transportar. 2000 anos passados, as montanhas, a pandemia, e nós a fraquejar. Busquemos ele de novo nessa hora de incerteza. Com o espírito de verdade, volve ele com a lição, agora renovada. E Kardec, o libanês, nos revela o poder da fé raciocinada. A reencarnação, noção da vida futura, o Espiritismo nos traz. Traz confiança, entendimento, lucidez e daí compreensão. Pouco a pouco, com estudo e também com a oração, venceremos cada dia, cada hora, vendo o bem que ela nos traz. Portanto, querido irmão, cuidemos muito, muito da higiene, mas cuidemos tanto ou mais do espírito que é perene. Muito obrigado pela sintonia e que Deus os abençoe. Tenha uma ótima noite.